Hoje nós vamos para a aula 16, nós vamos entender por que os espíritos se manifestam. Lembrando que essa aqui é uma sequência de estudos em cima do livro O que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. O primeiro tema que nós vamos falar dessa aula hoje é entender qual é o objetivo essencial das manifestações. Né? Por que os espíritos se manifestam? Por que eles não ficam quietinhos lá na deles, né? A manifestação, né, principalmente lá na época de Allan Kardec, ela visava, né, visa até hoje, mas com menos força, mostrar que existe vida além da morte. Né? Então os espíritos, eles aparecem nas reuniões mediúnicas, eles aparecem em lugares, eles emanam vibrações, eles dão sinais de que eles estão por perto, só para mostrar, né, que existe vida após a morte. Deus permite que isso aconteça para que nós, encarnados, vejamos, olha, existe algo além, não é só o que nós vemos ou o que nós medimos, né? Então, o intuito principal seria esse. Né? Também ajudar a compreender, né, como consequência, que a vida continua. Né? Então, aquela pessoa que a gente conhecia quando em vida, e essa pessoa vem a se manifestar depois de morta, a conclusão lógica é, não acabou quando o corpo morreu. A pessoa continua viva, né, espiritualmente. Né? E levam a gente a refletir. Quando a gente passa a entender que a vida não acaba com a morte do corpo, a gente começa a pensar, né, que nas consequências das coisas que a gente faz, né, nos aprendizados que nós levamos após a morte, né, se nós saímos fortalecidos de uma existência corporal, com novos aprendizados, ou se saímos enfraquecidos, com mais vulnerabilidade do que tínhamos quando entramos nessa vida corporal, né? Então, Deus permite isso para que nós entendamos, olha, não sai fazendo coisas como se não houvesse amanhã, porque existe amanhã, sempre tem amanhã. Não é porque o corpo acabou que o amanhã não vai existir, né? Não sai fazendo coisas como se não houvesse amanhã, porque tem amanhã e você é a principal pessoa que vai sofrer se fizer as coisas erradas, né? Então, as manifestações, ela não tem como finalidade impressionar, o espírito apareceu, né? Mas ampliar a compreensão da realidade espiritual. Né? A gente que se impressiona, mas a intenção não é essa. Né? O valor principal, né, está em ajudar tanto as pessoas que não acreditam, quanto as que acreditam, né, a construírem uma visão mais coerente, né, mais consciente, equilibrada sobre o destino da alma. Né? Uma visão equilibrada no sentido de o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, influencia e muito o meu presente como pessoa encarnada e o meu futuro como um espírito desencarnado. Né? Eu levo os frutos daquilo que eu planto, daquilo que eu semeio aqui na Terra. Ele não morre comigo. Né? Os frutos não acabam quando a árvore cai. Né? Nesse próximo tópico, nós vamos falar sobre os espíritos e o progresso humano. Né? Então, os espíritos, eles auxiliam, mas não substituem o esforço humano, né? Então, tem espírito, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles vão vir para cá para mostrar para você que tem continuidade, para você observar os seus pensamentos, as suas atitudes, para você se motivar a evoluir, a ser um ser melhor, evoluído, né? Eles vão auxiliar no sentido de dizer, olha, eu fiz isso aqui que você está querendo fazer e não deu certo, deu essas consequências aqui. Né? Então, eles vêm no sentido de auxiliar, muitas vezes também de consolar, de te dar força para passar por situações complicadas, né? Palavras de motivação, de compreensão. Então, eles vêm para auxiliar, mas nunca para substituir o esforço humano. Então, eles não vêm aqui para viver as suas experiências por você. Eles não vêm aqui para facilitar as coisas para você. Eles facilitam no sentido de dar o consolo, de dar a orientação, né? De te dar o poder de escolher o que você quer fazer. Quando eu fiz isso, aconteceu isso. Você quer que aconteça isso com você também? Né? Mas nunca de interferir no seu livre-arbítrio. Né? Então, o seu esforço como ser encarnado continua tendo que existir. Né? Então, como dito aqui na segunda frase, a inspiração não elimina o mérito do aprendizado. Então, os espíritos, eles vêm te inspirar, te dar ideias, mas quando você pega essas ideias, essa inspiração e coloca em prática na sua vida e se esforça para colocar em prática na sua vida, porque às vezes é um esforço colocar em prática, né? Isso é mérito seu de aprendizado. Isso é a sua alma, é o conhecimento da sua alma que está sendo aumentado, adquirido. O esforço que você faz é mérito seu. Então, o espírito, ele vem te auxiliar, né? Ele é um coach invisível, vamos dizer assim, né? Quando é um espírito elevado, e todos nós temos o auxílio de alguém elevado, né? Quando você se deixa ouvir os bons conselhos, o mérito é todo seu quando você coloca em prática e aprende, né? O conhecimento exige experiência e dedicação. Então, você tem que passar pelas coisas, você tem que sofrer, entre aspas, né? Para não cometer aqueles atos que te levam a sofrer, né? Que te levam a sofrer, no caso. Dá um exemplo. Uma pessoa muito ciumenta, um ciúme doentio, né? Qualquer coisa é motivo de muito estresse, muito sofrimento interno, tudo é um motivo de briga por causa de ciúme. Para essa pessoa, para as pessoas ao redor que sofrem com ciúme, é muito sofrido. Para essa pessoa é ainda mais. Para a pessoa que é ciumenta é ainda mais, porque é um tormento mental, né? É tudo uma questão de estão querendo pegar o que é meu, e isso gera um sofrimento enorme, né? Então, a partir do momento que a pessoa ciumenta entende o estrago que está sendo feito na vida dela,
né, e nas pessoas ao redor dela, e ela começa a fazer um esforço enorme para vencer aquele pensamento que leva ela a ser ciumenta, porque é um pensamento persistente, é uma coisa assim bem chata, né? Os gatilhos que disparam o ciúme, também saber controlar, então é tudo uma questão mental que exige dedicação, não é, a partir de hoje eu não serei mais isso e automaticamente eu não sou mais, não é assim, todo mundo sabe que não é assim, né? Então toda essa trajetória, até você vencer o ciúme, no exemplo que eu estou dando, é um aprendizado enorme para o espírito, enorme, e a partir do momento que você aprende, né, você é capaz de auxiliar pessoas com o mesmo problema que você teve a vencer isso. E é o caso do espírito. O espírito que vem te auxiliar, né, que provavelmente já passou por aquela situação e que vai te dar um conselho sobre isso. Né? Mas se você vai seguir ou não, aí a escolha é sua. Né? E o mérito é seu se você resolver escolher seguir o conselho. Né? O esforço até não ter mais aquele problema é todo mérito seu, é aprendizado seu que você vai levar para frente, né? Junto com o teu espírito quando você morrer. Na próxima encarnação, por esse mal você não morre, por esse mal você não passa mais, porque você já venceu ele em outras encarnações, entendeu? Né? Então, os espíritos, né, eles não existem para resolver todos os problemas da humanidade, não. Eles inspiram, orientam, esclarecem, mas não isentam o ser humano do trabalho. Então, tem que se esforçar para vencer aquele problema, vencer aquela característica, né, que não está colaborando com ele. Né? Então, da pesquisa de crescimento pessoal. O crescimento pessoal é do ser humano. Né? Nenhum espírito vai interferir nisso. Isso preserva o mérito da conquista e respeita as leis do progresso moral e intelectual. Né? Nós encarnamos com o objetivo de progredir moral e intelectualmente. E isso ninguém faz pela gente. É nós, cada ser tem que adquirir a sua capacidade. Né? Isso faz parte do processo evolutivo. O limite das revelações espirituais. Né? Quando a gente fala de espírito, né, a gente já fica achando que que o espírito vai trazer uma revelação bombástica, que ele vai falar do que vai acontecer com o mundo, com as pessoas, né? E normalmente esses espíritos que vêm trazer essas coisas, eles têm uma quantidade de informação que eles podem dar. Às vezes eles próprios têm limitação na quantidade das informações que eles sabem. Por exemplo, se você pega um livro psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, tem alguns trechos que ele fala que ele próprio não sabe, né? Ele não sabe, por exemplo, qual a origem de Deus. Né? Questões assim mais, né, bem profundas. Alguns espíritos não sabem e eles falam, eu não sei, não sabemos. Né? Mas sabe mais do que a gente em muitas coisas, mas nesse ponto específico ele não sabe. Né? Outros espíritos sabem, mas não podem dizer. Por quê? Porque se eles falarem a gente não vai entender. A gente ainda não tem, né, o conhecimento básico necessário para entender aquilo ali. Né? É capaz até de entender de forma errada e espalhar a informação de forma errada. Então, nem tudo pode ser revelado de forma antecipada. Nem tudo. Né? Algumas coisas sim, mas nem tudo. Né? O saber deve acompanhar o amadurecimento humano, né? Como foi falado inúmeras vezes. Nem tudo nós somos capazes de ter, nem tudo a gente é capaz de ter o conhecimento e usar com responsabilidade. Eu diria que a maioria das coisas. Né? Então, cada informação, cada conhecimento vem pra gente de forma muito bem escolhida e na medida da nossa responsabilidade, do nosso amadurecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, né? Você vai dar uma arma na mão de uma criança de 10 anos? Algumas crianças até sabem, né? Infelizmente, como desmontar, como montar, como carregar. Mas você vai dar uma arma na mão de uma criança, mesmo ela tendo esse conhecimento básico de como fazer isso? Não. Né? Porque aquela criança, coitadinha, na primeira briga, se ela for uma pessoa estourada, ela vai, né, acabar com os coleguinhas. A mesma coisa é o conhecimento. Né? A gente pode ter aquele conhecimento básico, eu sei que tem espírito, eu sei que tem vida após a morte, mas daí você revelar, por exemplo, como você utilizar o seu perispírito para levitar uma cadeira, né? Aí já é um pouco demais, porque vai que Deus permite que nós tenhamos esse conhecimento e a gente use essa capacidade para jogar uma pedra na cabeça dos outros de forma escondida. Olha que chato, né? Isso é só um exemplo assim, bem bobo. Né? Então, por isso que o conhecimento, né, ele tem que acompanhar o amadurecimento humano. Né? Eu sei que eu sou capaz, né? Eu posso, mas não convém fazer, né? Não convém. Então, né, o conhecimento espiritual respeita o tempo de cada um. O tempo, isso é muito verdade mesmo, né? Nós temos pessoas que começam a ler o livro dos espíritos e não entendem nada. Largam pra lá, não entendi. E simplesmente larga pra lá, ok. Perfeito, né? Ninguém vai se forçar nada, se não entende, não entende. Passa um tempinho, alguns anos depois, ela pega o livro de novo pra ler e começa a entender tudo. Ou seja, ela teve experiências ao longo desse tempinho que passou, entre o momento que ela pegou a primeira vez e não entendeu, até que ela entendeu a segunda vez, que deram bagagem para ela compreender melhor aquele conteúdo. E agora ela é capaz de ler, agora ela é capaz de entender. Né? Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Né? E esse conhecimento dos espíritos, ele não é um conhecimento, é obrigatório que cada ser humano, de forma alguma, nada é obrigatório, tudo é escolha. Né? O dia que a pessoa sentir necessidade de entender isso vai vir naturalmente. Né? Então, os espíritos, eles só comunicam aquilo que é compatível com o grau de desenvolvimento da gente, da humanidade. Né? Certas verdades não podem ser adiantadas sem prejuízo ao processo evolutivo. Né? O que acontece? Tem coisas que não podem ser reveladas agora, pois vão atrapalhar
né, a evolução da humanidade como um todo, né? Ter reconhecimentos, a humanidade está num passo. Se ela tem determinado conhecimento, ela pode atrasar o próximo passo, né? Porque ela usou aquele conhecimento para fins que não deveria. Então ela se atrasou. Por isso que tem coisas que você vai sabendo aos poucos, entendeu? O saber espiritual não visa satisfazer a curiosidade, mas promover crescimento real e consciente. A curiosidade é nossa, né? Pô, tem espírito, o ser humano, naturalmente, né, vai ter essa curiosidade, né? Existe algo inteligente além de mim, né? Mas o objetivo não é satisfazer curiosidades, né? É mostrar que existe continuidade, que não cessa, né? Aqui nesse slide nós vamos falar sobre o perigo do uso inadequado da mediunidade, né? O desvio de finalidade gera confusão e engano. Por quê, né? Um médium fala uma coisa e hoje nós temos uma explosão de médiums aí na internet dando previsões catastróficas, né? Alguns podem até sendo inspirados por espíritos levianos, se passando por profetas, né? E aí fica aquela confusão generalizada, uns achando que o mundo vai acabar amanhã, outros achando que vai acontecer o apocalipse, né? E a consequência disso, sofrimento, ansiedade e desespero, né? Ou seja, um médium, uma pessoa que tem uma capacidade muito boa de comunicação, se deixa influenciar por espíritos levianos e, por consequência, afetando um monte de gente que assiste ele, né? Então aí a confusão e o engano, né? E o atraso evolutivo que você está gerando em si e nas pessoas, né? Espíritos levianos mistificam esses médiuns, né? Mistificam no sentido de que o médium acha que ele é o único detentor de toda a comunicação profética e só dele que pode sair e acaba falando um monte de coisa e gerando ansiedade nas pessoas, tá? A falta de discernimento traz consequências morais, sim, porque é responsabilidade do médium e, de alguma forma, ele sabe que ele tem que tomar cuidado com as coisas que ele fala por intermédios de espíritos. Esse médium, ele sabe que ele tem que tomar cuidado com a vibração dele, porque ele vai atrair espíritos não tão confiáveis. Então, o médium sabe dessas coisas, né? Deus é justo e bom, então ele não vai dar uma ferramenta para você, né? Dá a capacidade de você falar para muitas pessoas e falar coisas que, ao invés de fazer as pessoas evoluírem, fazem as pessoas se atrasarem. Então, o médium sabe, né, de tudo isso, e ainda assim insiste em fazer. E o que ocorre? Consequência moral. Está atrasando a própria evolução. Fato, né? Fato. Né? E é o que ocorre. Não tem muito assim o que elaborar sobre isso, né? Então, quando a mediunidade é usada para interesses pessoais, materiais, fúteis, o indivíduo se torna vulnerável a espíritos enganadores, né? Assim como a gente passa a ter, né, a falar mal das pessoas, a prejudicar as pessoas, se você observar, quem vai ficar na nossa companhia vai ser só pessoa desse tipo, que quer fazer mal, que quer falar mal. É a mesma coisa o médium. Além das pessoas, vai atrair os espíritos também, entendeu? Quer dizer, vai ser capaz de se comunicar com os espíritos, porque até pessoas não médiums, quando tem esse tipo de comportamento, também atrai espíritos, só não consegue se comunicar de forma tão direta quanto o médium, né? Então, né, atrai espíritos enganadores. Isso não vai acontecer por punição. Ah, é Deus punindo ele? Não, é afinidade vibratória. A gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Então, Deus mandou esse ser para perto de mim, me fazer mal. Avalia. Se ele está aí perto de você, será que é por questão vibratória? Será que é porque você está emanando alguma coisa que está atraindo esse tipo de espírito? Né? Então, não é Deus te punindo, é a consequência lógica da sua atitude, né? A consequência lógica está atraindo para você, né? O mau uso da faculdade compromete o equilíbrio emocional e espiritual, com certeza, né? Com certeza. A pessoa fica perturbada, né? Por quê? Por causa daqueles espíritos que ela atraiu. Assim como um exemplo prático, se ela prevê catástrofes e ela gera ansiedade nas pessoas por causa disso, né? Ela também vai ficar ansiosa, porque ela também é uma pessoa, ela também tem medo, né? Então, muito cuidado, né, com o uso da mediunidade, muito cuidado, né? Aqui no próximo tópico nós vamos falar: os espíritos não são instrumentos de adivinhação. Aquele do tópico anterior, todo mundo acha, se ele é de outro mundo, se ele é um espírito, ele consegue prever o futuro, né? Nem todos têm essa capacidade, nem todos são autorizados a dar informações, né, mais adiantadas sobre as coisas. Então eles não são guias de fortuna ou previsões, eles não vão falar o número da Mega Sena para você, tá? Os espíritos sérios evitam questões fúteis, né? Então, os espíritos sérios que querem realmente trazer, né, as pessoas, conscientizar as pessoas com relação à necessidade de aprimorar, de melhorar intelectual e moralmente, eles não vão perder tempo com: e aí, será que o Flamengo vai ganhar amanhã? Será que vai ter a Terceira Guerra Mundial? Será que, né? Não vão, né? E mesmo que eles tenham informação, como eles são responsáveis, eles não vão passar pra gente, porque eles sabem as consequências disso, né? Então, esses espíritos sérios, eles vão evitar questões fúteis, né? As perguntas devem ter valor moral e educativo,
né? E hoje nós temos um conteúdo tão grande com relação a questões morais e educativas. Na doutrina espírita nós temos livros. Joana de Ângeles, nossa, fala muito sobre comportamento humano, psicologia. Emmanuel fala muito. André Luiz, todos, mas muitos espíritos vêm falar sobre questões morais e educativas, espirituais, vêm explicar, né? Então nós temos tanto conteúdo hoje na doutrina espírita sobre isso que eu acho que se o espírito vier pra gente falar sobre isso, a gente não vou falar nada que vocês já não saibam. Coloquem em prática o que vocês já têm em conhecimento disponível, né? Então os espíritos elevados, eles não vão ser instrumento de adivinhação, eles não vão ficar ali, ele vai me atrair fortuna, não, nada disso. É espírito leviano, que vai dizer que faz isso, mas não faz nada. Ele está ali só para sugar a tua energia, né? Então, espíritos não são instrumentos de adivinhação. A verdadeira utilidade das manifestações, o valor maior é o efeito moral, né? Eles vêm para falar o que aconteceu, falar sobre as suas experiências, né? E se um dia você introjetar a entender que nós estamos aqui para evoluir e conseguir vencer alguns vícios morais, você também vai ser um desses espíritos que vai vir orientar as pessoas a como vencer os seus vícios morais. Vai vir ajudar as pessoas a melhorarem intelectualmente, né? Então o valor maior é o efeito moral, é a comunicação que ele traz, né? Os espíritos, quando aparecem, além das informações que eles dão, eles confirmam a imortalidade da alma, né? Então eles vão nos dar a certeza de que quando a gente morre, quando o corpo morre, o espírito sobrevive, né? Eles contribuem para uma filosofia espiritual da vida. Por quê? O que é filosofia espiritual? É o sentido de, se quando eu morro, quando o meu corpo físico morre, o meu espírito não morre, significa que eu não vou agir como se não houvesse amanhã, como se não houvesse consequência dos meus atos, né? Se o meu objetivo é evoluir, eu vou buscar essa evolução. Se a minha meta é vencer os meus vícios morais, é melhorar a minha inteligência, então eu vou andar buscando isso, né? Muda completamente a abordagem, muda completamente a forma de viver, né? Então, mesmo que as manifestações servissem apenas para comprovar a existência da alma, né? Isso já seria um enorme avanço para a humanidade. Então, se tivesse o único objetivo de mostrar que existe vida além da morte, já é um senhor ganho, né? O impacto principal, né, da manifestação dos espíritos para os seres humanos, para os seres encarnados, né, é a transformação interior. A gente vive a vida com mais responsabilidade, que eu sei que não acaba quando o meu corpo acaba, com ética, porque eu não quero, né, sofrer, né, o que eu faço para os outros, então eu vou viver com ética, né? Consciência e sentido existencial, né? A minha vida ela tem um sentido, eu não estou aqui só para viver e acabar, não. Ela tem continuidade. Sua vida, né, e eu estou falando de vida em termos material e espiritual, sua vida como um todo, incluindo a espiritual, você vai viver uma sucessão de etapas, né? A vivência aqui no planeta Terra nesse momento é só uma das etapas que você vai viver, né? E isso muda muito, muito a visão de tudo, as nossas ações, né, conosco e com os outros, né, muda muito. E aqui finalizando esse estudo, resumindo, né, as manifestações existem para fortalecer a consciência espiritual. Então elas existem para reafirmar, existem espíritos, né? Elas não substituem o esforço humano pelo conhecimento, então o espírito ele não vai trazer tudo mastigado pra gente, né? Nós precisamos correr atrás, até porque cada um tem um jeito de vencer as suas batalhas, né? E o espírito, ele só vai vir falar o que aconteceu com ele quando ele estava lutando as mesmas batalhas que você. Ele vai te apoiar, ele vai te como é que eu posso dizer? Ele vai te confortar mentalmente, psicologicamente, né? Mas ele não vai viver suas lutas por você. É você que tem que viver suas batalhas, tá? Eles revelam apenas o que contribui para o progresso moral, então ele vai dizer, olha, o que ajuda muito para progredir moralmente é isso aqui, mas cabe a você escolher se vai fazer ou não. Ou se escolher fazer, vai manter, vai se esforçar, né? O mau uso da mediunidade gera confusão e ilusão, né? Por quê? Se você, como o exemplo que eu dei, se você é um médium e está recebendo uma comunicação de um espírito leviano, está fazendo previsões que não vão acontecer, acreditando que aquele espírito que está falando contigo é o espírito do oitavo profeta, né? Então, você está fazendo mau uso da sua mediunidade, está se confundindo, está se iludindo e está iludindo e confundindo as pessoas ao seu redor. Isso vai gerar sofrimento para você, tá? Então, por isso, tome muito cuidado, né, com a maneira como você está usando a sua capacidade mediúnica, tá? Tenha atenção para a vibração que você está emanando, para as coisas, notícias, informações que você está consumindo, que padrão vibratório que isso coloca você, né? E aqui no último tópico, o seu maior valor está na transformação interior do ser, ou seja, a manifestação do espírito, o maior valor, quando o espírito se manifesta para a gente, né, seja através de comunicação, escrita de livros, intuição, energia, o maior valor é a transformação interior, porque a partir desse momento eu tenho certeza que não acaba quando o meu corpo morre. Então, tudo que eu fizer aqui eu vou levar para a minha próxima existência, que pode ser aqui na Terra ou não. E aí, o que eu quero levar, né?